Alô. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui da Brasil Conference 2019. Meu nome é Vitor Boiadian, eu sou aluno da Harvard Kennedy School, jornalista, e um dos organizadores desse painel que foi pensado para tratar de uma ferramenta tão importante para a democracia do nosso país, o jornalismo, que tem sido um alvo de muitos ataques, tem enfrentado muitos desafios, mas continua sendo um instrumento muito importante para o nosso país. Então, as formas de melhorar a nossa profissão e de fazer o jornalismo ser mais uma ferramenta a serviço da população brasileira é a intenção desse painel. E, para falar sobre isso, a gente buscou trazer visões as mais plurais possíveis para falar das suas experiências e também dos estudos que estão sendo feitos aqui em Harvard sobre a imprensa brasileira. A gente tem a presença da Patrícia Campos Mello, repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Temos a Vera Magalhães, repórter da Rádio Jovem Pan e também repórter da coluna do jornal Estado de São Paulo e do portal BR18. A Yasodhara Córdova, que é pesquisadora do Belfer Center da Harvard Kennedy School, que participou do projeto Comprova, um projeto que buscou fazer o fact-checking, a comprovação de fatos durante as eleições de 2018 e contou com a participação de um pool de vários veículos de comunicação brasileiros. E, para moderar esse painel, Fábio Panunzio, âncora do Jornal da Noite da TV Bandeirantes. O Panunzio nos trouxe uma homenagem para o Ricardo Boechat, que estava no nosso radar quando a gente estava organizando esse painel, mas acabou falecendo num acidente trágico, como todos sabem, em fevereiro. E, sem mais delongas, a gente vai começar esse painel, mas com essa homenagem curtinha, e logo em seguida o Panunzio assume a moderação desse painel. Muito obrigado. Televisão em 1997. Começou como colunista no programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, onde também trabalhou no Jornal da Globo. Veio para o Grupo Bandeirantes de Comunicação em 2004. Como colunista do Jornal da Band, a ironia de seus comentários já chamava a atenção do telespectador. Cabrini, eu contei mais cedo aqui no Jornal da Band que uma fonte do Congresso tirou do cofre, hoje à tarde, a primeira lista dos investigados da CPI do Banestar. Naquela hora não deu para mostrar o tamanho da tripa de suspeitos. Mas olha ela aqui, ó. É papel que não acaba mais, Cabrini. Em 2006, tornou-se o âncora do principal jornal do grupo. Na bancada, nosso Boechat falava com propriedade sobre os mais variados assuntos e sem papas na língua para cobrar as autoridades. A responsabilidade exclusiva por esse aumento imoral no preço do gás no estado de São Paulo, o estado com o maior parque industrial do país, não colaram na estatal, que respondeu de forma diplomática que o preço que ela cobra não é exatamente aquele que a agência está determinando, autorizando a concessionária estadual. Nesse jogo de empurra, como disse a reportagem, paga o pato o consumidor. Boechat era uma trincheira pela democracia e pela cidadania. Tinha explosões também, tinha ira também. Era polêmico, mas era justo. Era um jornalista com J maiúsculo, tinha a obsessão da precisão da notícia e da crítica
no comentário. Com 66 anos de idade, uma vida dedicada ao bom jornalismo, Boechat acumulou conquistas na carreira. Ganhou 3 prêmios ESSO e era recordista de vitórias no Prêmio Comunique-se com 17 troféus. E o único jornalista a ganhar em 4 categorias diferentes. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, boa novela e até amanhã. Boa noite. Bom, antes da gente começar o painel, eu queria só dizer que as participações com perguntas, elas vão estar abertas já no aplicativo Slido, é sli.do, o site, e para acessar o código é BC2019. Por favor, participem com as suas perguntas e vamos começar o painel. Muito obrigado. Bom dia. É uma honra estar aqui numa tribuna tão nobre assim, e ainda mais para encaminhar a discussão de um tema tão candente, tão importante quanto fake news, que tem uma imbricação profunda hoje com a agenda da política, com a maneira como se governa, com estereótipos que vêm sendo criados em massa para tentar, enfim, substituir versões da história. É um assunto muito interessante. E nós temos aqui uma mesa muito bem formada, porque nós temos aqui experiências muito recentes e também muito importantes da relação entre a imprensa convencional, a opinião na rede e o que vem na sequência disso, né? Eu preciso dizer o seguinte, eu vou fazer uma breve introdução, porque o meu papel aqui é só de distribuir as perguntas, mas a fake news não é propriamente uma novidade, não é uma invenção de agora. A gente viveu em 1938, 90 anos, 80 anos atrás, a primeira experiência que foi aquela experiência do Orson Welles, que inventou um esquete no rádio, e os nova-iorquinos ficaram assustadíssimos com a invasão extraterrestre. Mas como fenômeno de massa e com uma apropriação, digamos assim, completa de certas práticas pela política, ela é um fenômeno muito recente e a gente não sabe exatamente até onde onde vão as implicações desse ambiente, né? Então, vamos logo começar com o que importa, que é ouvir a experiência de quem tem coisas para contar. E nós vamos começar aqui ouvindo a Yasodhara Córdova. Ela é pesquisadora da Digital Kennedy School, é pesquisadora de cidadania digital. A gente chama ela carinhosamente aqui de Lisbeth Salander, da Universidade de Harvard. Por favor, vem aqui contar a sua experiência. Ela vai dar para nós um panorama com base nos estudos que ela tem desenvolvido aqui nos Estados Unidos sobre as implicações do fake news e do uso de robôs, etc. Por favor, Yasodhara. Bom dia, obrigado pelo convite de novo. Ano passado eu tive aqui uma discussão sobre o mesmo tema. Obrigado pelo elogio, né, Lisbeth Salander, sempre um elogio. Só um adendozinho, eu não sou pesquisadora, eu sou Senior Fellow da Digital Kennedy School, do Belfer Center, da Kennedy School em Harvard. Então, eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha experiência com a doutora Claire Wardle, que trabalhou com o Shorenstein Center em Harvard durante as eleições do Brasil. O que a gente estava analisando a partir dos dados que a gente pesquisou durante as eleições? Como que a gente atualiza as nossas crenças, né? Como que a gente é influenciado pelas crenças dos outros, que tipo de evidência a gente utiliza para formar nosso conjunto de crenças, ou a gente utiliza nossas crenças para selecionar o consumo, as informações que a gente consome, e sempre tendo em mente que a deliberação e o consenso são a base de uma convivência civilizada. Então, a gente, como pesquisador ou como curioso sobre o assunto, a gente tem que sempre buscar descobrir como que a gente vai atingir o consenso e formas de deliberação que são produtivas, né? Da onde a gente vai tirar coisas que façam sentido para a gente como sociedade.
O que foi o Comprova? O Comprova foi uma reunião de jornalistas, foram 24 empresas do Brasil que se juntaram e ofereceram membros dos seus jornalistas que trabalhavam nas suas redações para a gente fazer um esforço de verificação de notícias. Basicamente, a gente retirava das redes sociais e recebia dicas de brasileiros pelo WhatsApp. A gente tinha um número de telefone no WhatsApp e a gente recebia pedidos de verificação, e os jornalistas juntos de todas essas empresas de mídia verificavam as notícias e publicavam nos seus meios a versão verdadeira, a versão mais, vamos dizer assim, uma versão correta dos fatos. E a gente estava sempre com esse gráfico em mente, e esse gráfico mostra mais ou menos como é que é o ecossistema da internet em termos de comunicação. Então, a gente tem a mídia profissional, que é um instrumento que expande as mensagens, a gente tem social media, e aí a gente estava sempre circulando nessas 3 primeiras etapas, que é a web anônima, depois as fechadas ou semi-fechadas, que é o caso do Telegram, WhatsApp, esses aplicativos de mensagem, de chat. E a gente vê as comunidades que trabalham. As comunidades que exploram teorias da conspiração, que a gente vai para esses chans, o Gabi, e todas essas redes que têm aplicativo de game e outros, esse tipo de rede que explora esse tipo de história. Sempre lembrando que a amplificação ela é maior quando você tem mais ferramentas de recomendação, mais algoritmos trabalhando, mais anúncio, né? Quando você recebe muito anúncio, é porque você está sendo analisado de cabo a rabo. Se você é homem ou mulher, quais são as suas preferências. Então, toda vez que você recebe anúncio, você pode ter certeza que você está tendo o seu direito à liberdade de expressão um pouquinho entortado pelos algoritmos, baseados nos dados que essas empresas pesquisam sobre você. Basicamente, a gente fazia a verificação de histórias. Essa é uma história sobre a Marina Silva, que a gente recebeu um eleitor mandou uma dúvida para a gente, perguntando se a foto era verdadeira e se era aquele fato que estava ocorrendo durante a ocasião em que estava sendo retratada, e as redações trabalharam juntas para fazer eles utilizavam bastante técnicas de verificação, que eu não tenho tempo para explicar todas aqui, mas é um trabalho bem de detetive mesmo, para descobrir se a imagem é verdadeira, de onde ela foi tirada, aonde ela foi tirada, quando, por quem, para mostrar a verdade sobre os fatos. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é um dos exemplos que eu mais gosto, que é o das urnas eletrônicas. E aqui a gente tem a mensagem que o Comprova mandava para os eleitores, que mandavam para a gente dúvidas sobre a eficiência ou as urnas eletrônicas, a questão delas poderem ser fraudadas ou não, né? A gente recebeu muita mensagem sobre as urnas eletrônicas. Foi uma das histórias campeãs, e a gente teve que verificar várias histórias sobre as urnas eletrônicas, né? A gente pode ver alguns rastros dessas histórias, dessas teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas, lá em 2004, em 2006. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma monografia, que alguém escreveu um livro sobre as possibilidades de fraude nas urnas eletrônicas. Tem um pedaço aqui da história recorrente de que o TSE teria perdido urnas eletrônicas no transporte de barco. É sempre uma história que se repete, né? E nessas eleições a gente teve essa história de novo, que são as urnas eletrônicas perdidas do TSE e teriam sido recuperadas e hackeadas, enfim. E aí a gente tem vários fragmentos de verdade que são retirados de análises que são sérias, e aí são remontados, e essas remontagens se tornam muito verídicas, porque elas trazem esses pedacinhos de fatos que são colocados ali de propósito para montar uma história que seja verossímil. É muito difícil desfazer essa crença quando você tem uma história muito bem documentada, ainda mais uma timeline tão longa, tipo, ela começou em 2004. Apesar do TSE ter se pronunciado sobre essa questão e colocado no site que elas eram seguras, que tinha tido auditoria e tal, até hoje tem gente que pensa que teve fraude, que as urnas eletrônicas foram fraudadas. Então, a gente trabalhou com 7 tipos de desinformação, né, a sátira, a paródia,
o conteúdo que é levemente enganoso, conteúdo que é de impostor, né? A gente recebeu muito áudio, por exemplo, de pessoas falando que eram uma ou outra autoridade ou um especialista dando um diagnóstico sobre a veracidade de um determinado fato. Geralmente, o especialista científico, quando você tem o áudio no WhatsApp, é muito fácil de criar esse tipo de conteúdo, porque você não tem como comprovar que a voz não é, de fato, do que o interlocutor está dizendo que ele é, de quem ele está dizendo que é. Conteúdo fabricado, que é o caso da maior parte das teorias da conspiração, que são mais fantasiosas, né? Que, por exemplo, Obama, Illuminati, esse tipo de teoria da conspiração. A conexão falsa, por exemplo, grupos terroristas de determinados países conectados com grupos de esquerda de outros países, né? Tem muito essas conexões que são falsas. Contexto falso, que é o caso da foto da Marina, que era uma foto de um determinado momento, onde ela realmente estava presente, mas foi apresentada como uma foto de outro determinado momento. E conteúdo manipulado, que são vídeos que são photoshopados, a gente chama de vídeos editados, né? Doctored. Então, são vídeos que passaram por um tratamento para serem manipulados e enganar os eleitores. Tem vídeo, tem áudio, tem texto, tem vários formatos. Então, basicamente, esse foi o trabalho do Comprova. Foi uma experiência muito interessante. A gente recebeu mais de 70 mil mensagens, basicamente pelo WhatsApp. Essas 70 mil mensagens foram feitas pelo WhatsApp. A gente verificou várias histórias, e dos mais variados tipos de história. A gente recebeu muito conteúdo que não tinha como verificar, que era relacionado com emoções, né? Uma pessoa fazendo apelos emocionais ou falando com outros tipos de sentimentos humanos que não são tão apelativos para a razão. Então, fico aberto para perguntas. Quem quiser fazer perguntas depois da apresentação dos colegas, fica à vontade. Um recadinho aqui. As pessoas que estão nos assistindo de casa, pelo YouTube, em qualquer lugar do mundo, baixando o aplicativo se chama WOVA, W-H-O-V-A. Tem para iOS, tem também para Android. É de graça, você pode participar, pode interagir, inclusive fazendo perguntas aqui, com o código BC19. B de Brasil, C de Colômbia, 19. É o código no aplicativo para participar e enviar perguntas aqui para os nossos debatedores, né? Eu vou chamar agora a Patrícia Campos Mello. A Patrícia acaba de viver uma experiência, acaba não, ainda está vivendo, uma experiência de uma relação quase que de massacre, né, por parte de uma parte da audiência das redes sociais, e ela vai contar para nós agora sobre o que é o uso de fake news dessas plataformas que foram apropriadas para a política, né? Patrícia, venha. Obrigada. Bom, queria agradecer a todo mundo pela oportunidade. É uma honra estar aqui, falar disso. Um painel pessoas tão qualificadas. Queria falar um pouquinho. Eu comecei a acompanhar esse tema de influência de redes sociais, manipulação de opinião pública, em 2014, quando eu cobri as eleições na Índia. O atual primeiro-ministro Narendra Modi foi um dos primeiros políticos a usar isso de forma mais sistemática, e tem uma influência muito grande essa iniciativa de você eliminar o filtro da mídia tradicional e fazer essa comunicação mais ativa com o eleitorado. Você pode dizer que o Barack Obama também começou um pouco com isso, quando ele também tentava dar um bypass aí na mídia tradicional e se comunicar por vídeos. Aí o Modi, em 2014, fez uma campanha muito bem-sucedida usando isso, e eu cobri. Aí, de novo, eu vim para os Estados Unidos cobrir a eleição de 2016, em que o Donald Trump também fazia um uso, e vinha fazendo um uso muito eficiente de redes sociais, e foi aí que se popularizou o termo fake news, tanto pelas fake news de fato, né? Não sei se vocês acompanharam, teve um caso, tinha uma teoria da conspiração que circulou muito aqui em 2016, que era de que haveria um círculo de exploração de sexo infantil, os democratas fazendo isso. Isso foi logo depois que vazaram vários
e-mails no comitê do Partido Democrata. E aí partiu essa conspiração aí de que teria essa discussão e que tinha uma rede de pizzaria envolvida, chama Comet Ping Pong. E, basicamente, esse negócio ganhou uma força tão grande que um sujeito apareceu armado nessa pizzaria para apurar os fatos. Então, isso, vamos dizer, era um pedaço fake news de verdade. E aí você teve também a nova acepção do termo dada pelo Donald Trump, que é basicamente tudo que é contra o governo dele ou crítico vira fake news. New York Times fake news, CNN fake news, etc. E agora eu vou de novo para a Índia agora em abril e ver, maio, que é uma coisa interessante a gente ver a Índia como o Brasil é um lugar onde o uso de WhatsApp é muito disseminado, tem uma penetração muito grande e você tem muita comunicação. E, então, é interessante a gente seguir para ver meio para onde a gente está indo. Por exemplo, no ano passado, lá você tem os dois, o maior partido de oposição, o Partido do Congresso, e o BJP, o Partido Narendra Modi, usando isso de forma muito intensiva. E, no ano passado, o governo lançou um programa que eles distribuem milhões de celulares, smartphones de graça para a população, com um aplicativo pré-instalado, é um aplicativo que chama Narendra Modi, e esse aplicativo basicamente distribui notícias e extrai dados, né? Porque você faz um monte de permissões e aí eles vão extraindo seus dados. Com esses dados, eles conseguem fazer um microdirecionamento de mensagens políticas, notícias, etc. Então, é legal a gente prestar atenção do que, de repente, pode estar por vir, né? Em 2016, assim, eu não sou uma repórter de política, eu não cubro política, tem aqui os super especialistas, Vera Magalhães, Panunzi, etc. Mas o jornal pediu para eu começar a olhar esse tema por essa experiência em cobrir outras eleições e como é que estavam usando social media no mundo. E eu comecei a olhar isso e comecei a fazer uma série de matérias. No dia 18 de outubro, a gente publicou na Folha de São Paulo uma reportagem de que empresários estavam bancando envios de mensagem em massa por WhatsApp contra o PT. Te confesso que eu acho que eu fui muito ingênua, não achei que ia ter nenhum efeito, achei que era uma matéria ali. E a reação foi brutal. Acho que, assim, pouco depois que foi publicada a matéria, começou um processo de desconstrução, de reputação aí online. Eu não sei, eu nunca tinha passado por isso. Achei bastante, sei lá, assustador. Primeiro, eles pegaram uma entrevista que eu tinha dado para estudantes da PUC em 2013, em que eu cometi um erro, que eu admito, que eles me perguntaram qual é o seu posicionamento político, e eu disse eu sou de esquerda. Mas isso não interfere no tipo de reportagem que eu faço, eu não cubro política, nosso direito é não imprimir um viés à cobertura, blá, blá, blá. Obviamente que isso virou um clipe de 5 segundos dizendo eu sou de esquerda, viralizou, e, assim, acho que em 15 minutos eu tinha virado vagabunda, comunista, filha da puta do PT, daí para baixo. Só que isso foi escalando, então isso começou a virar, de uma campanha coordenada aí por Twitter, começaram a vir mensagens do tipo, se você quer a segurança do seu filho, saia do país, isso não é uma ameaça, isso é um aviso, meu filho tem 6 anos. Começaram a ligar no meu celular, dizendo, estou indo na sua casa destruir sua cara. Começaram a distribuir nos grupos para o Bolsonaro mensagens dizendo onde eu ia estar, o que eu ia fazer, que horas, mandando as pessoas irem lá para me confrontar. E fake news, né? Fake news mesmo, assim, uma foto de uma mulher loira, nada a ver comigo, do lado da Haddad, dizendo, olha, essa daí é a vagabunda do PT, a jornalista, fazendo campanha com a Haddad, não era eu. Várias coisas. E aí isso virou uma coisa muito, assim, eu recebia mensagem de todos os lugares, as pessoas falavam comigo na rua disso. E era muito estranho, porque não era uma opinião, era uma reportagem, né? Assim, não é que eu fiz um textão dizendo fulano é ruim. Então, eu acho que essa reação me surpreendeu um pouco por causa disso. Depois disso, isso se tornou um pouco uma regra, né? Assim, com esse jeito de confrontar jornalistas online, né? Você tem isso sistematicamente. Eu acho que um pouco é do jogo, né? Eu acho que se você é uma pessoa que está escrevendo, você é uma pessoa pública, você tem que estar sujeito a questionamentos, etc., desde que seja uma civilidade, desde que não ameace a sua família, etc., etc. E eu acho que nesse episódio, os dois lados se agarraram a esse episódio. Um lado para dizer que tudo da mídia era fake news, e outro lado para dizer que o WhatsApp foi o que mudou a eleição. E eu, de novo, não sou uma especialista em política, a Vera que é,
Eu acho que não é o caso. Eu acho que o caso é que existiu uma mensagem muito forte anticorrupção contra o PT depois de vários escândalos e houve uma maneira muito eficiente de se usar isso com mídias sociais. O PT também usou, talvez não tenha usado tanto porque dormiu no ponto. Tem um episódio interessante, um amigo meu falou, um jornalista, né, que cobre ali política, e perguntou para um diretor do PT, falou, olha, vocês não estão preocupados com fake news, com o uso de mídias sociais? E aí o diretor do PT, um visionário, falou assim, não, a gente está preocupado com big fake news, o Estadão, a Folha, que ficam falando mal da gente. Então, eu acho que assim, não é porque eles não usaram por princípios éticos, eu acho que eles usaram, só que eles usaram menos porque justamente eles não enxergaram o potencial disso. Eu acho que no momento que a gente está, depois disso, assim, eu tenho várias experiências surreais, que são cotidianas, o Panuso também sofre um pouco isso, de memes e de notícias falsas mesmo. Assim, tem uma que eu fui viajar outro dia para Doha para fazer uma cobertura e quando eu pousei, 16 horas depois, tinha milhares de pessoas me xingando, dizendo que eu tinha sido condenada a pagar uma indenização de R$200 mil por Bolsonaro. Era minha foto, era um negócio do STF, aparentemente real. E, de novo, começa tudo de novo. E isso, assim, vira e mexe. Assim, eu fiz uma outra matéria também, mostrando como é que funcionava o disparo em massa, que é uma coisa bem tosca, para falar a verdade, né? Eles compram CPF, eles ficam esquentando um monte de chip e saem disparando esse negócio em grupo. Aí, sempre quando sai uma reportagem dessa, surge uma fake news. Então, você tem uma coisa... eu acho que, no momento importante para a gente, duas coisas. Primeiro, que eu acho que as redes sociais, da mesma maneira que foram um jeito muito eficiente de ganhar a eleição, no momento elas estão atrapalhando o governo, porque elas desviam o foco do que importa, né? Por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. Enquanto você fica nessas polêmicas, hashtags e linchamentos virtuais, cada dia um ministro, cada dia um jornalista, você não está focando no que interessa, né? Por exemplo, reforma da Previdência. E outra coisa, a gente como usuário entender que muito pouco do que está acontecendo na internet você tem uma coisa totalmente voluntária. Você tem sempre uma automatização, militantes ou bots que estão inflando alguns tipos de narrativas para moldar a narrativa. Isso é uma coisa saudável da gente olhar de todos os lados, seja qual for o partido, isso está sendo usado e a gente é vítima. A gente está entrando nisso, a gente está pensando, putz, tal tema está bombando. Está bombando porque você tem uns militantes inflando, que daí isso contamina o resto dos usuários, etc. Então, acho que essas duas coisas, esse outro lado da rede social, de atrapalhar muito o governo em si, né, o que deve ser feito, o que a gente precisa fazer, e outra coisa é a gente ter um ceticismo em tudo que está rolando na internet e ver quanto disso é voluntário, espontâneo e quanto disso é uma tentativa de manipular a opinião pública. Bom, é isso. Obrigada. Quando nós que estamos aqui do lado da velha imprensa, né, da velha mídia, a gente já está se acostumando, porque os ataques não vêm só de um lado, eles vêm de todos os lados, né? Preciso lembrar que no governo passado havia uma milícia digital tão poderosa na artilharia quanto essa de hoje. Usava outras plataformas, porque as plataformas vão sucedendo umas às outras. Mas quem vai falar melhor sobre isso agora é a Vera Magalhães, vai fazer uma análise em perspectiva, né, Vera? A Vera que também já sentiu na pele, está sentindo na pele o que é ser alvo dessas milícias, né, Vera? Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Pedir licença aqui para a Yasa para fechar. Vamos ver se consigo usar o pedestal. Acho que é melhor. Bom dia de novo a todos. Enfim, achei muito pertinentes as falas da Yasodhara e da Patrícia, porque cobriram o período da campanha. Eu acho que elas mais ou menos esgotaram o que eu pretendia falar a esse respeito. Eu concordo com a Pata. Eu acho que é redutor você dizer que Jair Bolsonaro foi eleito apenas por conta do WhatsApp ou das redes sociais. Acho que tem uma conjunção de fatores a explicar essa vitória, a começar da Operação Lava Jato, passando pelo desgaste da corrupção do governo PT. Tem muito a ver com a economia, porque foi a primeira vez que um grande escândalo de corrupção teve um peso decisivo
numa eleição presidencial no Brasil. A gente teve uma eleição em 2006 que veio logo em seguida da descoberta de toda a extensão do mensalão, e, ainda assim, o Lula foi reeleito de forma razoavelmente tranquila, o que explicou aquele resultado e explica que tenha sido diferente em 2018, em grande medida, foi o fato que, em 2006, você tinha uma economia que rodava bem e, em 2018, você tinha uma crise gravíssima, a maior recessão da história do país, legada pela Dilma Rousseff, tinha havido um impeachment, então a economia também jogou um papel muito importante nessa eleição, e o fato de que as instituições, e dentro das instituições, os partidos políticos e a política estavam num processo de descrença muito grande para com a população, e eu acho que todos nós, imprensa incluída, demoramos a perceber que esse caldo de cultura faria necessariamente com que o resultado fosse diverso. A gente tem aqui na plateia o Maurício Moura, do Ideia Big Data, e ele foi um dos primeiros que eu ouvi lá atrás. Vera, com todo esse caldo de cultura, não dá para dizer que vai dar a polarização de sempre, porque não vai dar, não vai acontecer, alguma coisa vai sair diferente, presta atenção no Bolsonaro, presta atenção no Bolsonaro, e é verdade, a gente comeu bola, né, nesse negócio. A gente achou que, lá na frente, dadas as situações normais de temperatura e pressão, grandes alianças, grande tempo de TV e uma rede que se espraiasse de apoios políticos, faria com que a política establishment, a política bem estabelecida, prevalecesse, e isso não se configurou. Teve o fator facada, que é o último dos que eu coloco entre os fatores importantes para a gente analisar a eleição, que também jogou um papel para isso, para fazer com que esse caldo de cultura que já estava dado fosse colocado numa espécie de liquidificador e tivesse a sua potencialidade maximizada. Então, as redes sociais, eu acho que elas funcionaram, e o WhatsApp, em grande medida, como o veículo para fazer com que todos esses elementos chegassem a um eleitor que estava muito desacreditado da política e muito desacreditado também da imprensa. A gente tem de fazer um meia-culpa, nesse caso, por várias razões, algumas que são incrementais, que são de dificuldade do negócio, outras que são uma certa lentidão para a gente entender esse processo de como a comunicação hoje se dá com o mobile, com as redes sociais, com os aplicativos de mensagem. A imprensa nem sempre foi o modo como as pessoas passaram a se informar. Na verdade, na eleição, eu acho que foi menos via imprensa profissional do que pelos aplicativos. Embora a gente veja várias pesquisas, a fonte primária pela qual essa notícia é disseminada quase sempre é a imprensa, mas aí esse processo passa por vários filtros e várias distorções, como disse aqui, mostrou aí a Iaso. Então, eu vou procurar, partir do princípio, Bolsonaro foi eleito, até que se prove em contrário, até que as investigações surtam algum efeito, tenham algum resultado quanto a possíveis ou prováveis manipulações do resultado, a eleição foi legítima, portanto, o atual governo é um governo legítimo. E eu acho que nós, jornalistas, não temos o direito de incorrer nos mesmos erros e na mesma ingenuidade com que a gente cobriu, por exemplo, as eleições. E aí tinha uma grande discussão, logo depois da eleição, a imprensa ajudou a normalizar o Bolsonaro, o que não é verdade. Eu acho que o erro foi justamente o contrário. A gente procurou, durante muito tempo, tratar Bolsonaro como um ser alienígena. O Bolsonaro é exótico, o Bolsonaro é esquisito, o Bolsonaro defendeu isso ou aquilo, quando, na verdade, muitas pessoas não estavam votando no Bolsonaro porque não sabiam disso. Algumas estavam votando nele por isso, o que nos leva a uma obrigação de discutir qual é a nossa sociedade, quais são os valores que a gente está pregando, o que a gente está legando aí como valores. Então, a imprensa não errou ao não mostrar quem era o Bolsonaro. Isso estava muito claro, ele nunca fez questão de esconder quem ele era. A imprensa errou ao não tratar o Bolsonaro como uma possível vitória, ali, como uma possibilidade real e concreta, e aí passar a mostrar o que seria esse governo Bolsonaro. Quais eram os players que já estavam atuando na campanha e que a gente passou batido ao longo da campanha? Qual era essa nova direita? Como ela se estruturava? Quais eram os apoios empresariais que o Bolsonaro tinha, que não eram os empresários mainstream, mas que foram importantes para que ele tivesse
desse o salto de um candidato outsider para um candidato com possibilidades reais de vencer. Qual era essa intrincada relação entre uma comunidade judaica, por exemplo, e evangélicos neopentecostais capazes de fazer um caldo poderoso de apoio ao Bolsonaro e de também informação via redes sociais muito importante, que está importante até hoje. Como que era esse ressurgimento dos militares? Como que o Bolsonaro, que era um cabo que tinha saído do Exército muito cedo, passou a ser visto pelos militares aí sim, pela cúpula do Exército, como o homem capaz, a pessoa capaz de ser a superação do que eles viam como um estado de coisas corrupto, como um governo corrupto que tinha provocado um arrastão no governo, porque, durante muito tempo, se trabalhou com uma premissa antiga: o Bolsonaro não é aceito pela cúpula do Exército, quando ele já estava aceito e já era o candidato da cúpula do Exército. Então, acho que a gente comeu muita bola, e isso tem que servir de aprendizado para que a gente não repita os erros, para que a gente não passe os 4 anos do governo Bolsonaro. Ai, meu Deus, mas o Bolsonaro ataca a imprensa. Ele ataca a imprensa, isso não vai mudar. O Trump, havia uma expectativa de que a presidência institucionalizaria o Trump. Isso não aconteceu até hoje, não vai acontecer com o Bolsonaro. Estive em Brasília na semana passada, e o que eu mais ouvi de fontes do governo foi: esquece, ele não vai mudar. Ele é assim, ele não vai mudar. Eu acho que ele pode até fazer esforços, e eu acho que está fazendo. A gente não sabe se os esforços são duradouros e se são sinceros, para se aproximar dos canais institucionais, e aí incluído a imprensa e incluído o Congresso, o parlamento, os políticos. Ele fez ontem uma série de encontros com políticos, com esse propósito de começar a fazer uma articulação política, e hoje recebeu diretores de redação, cúpula de alguns veículos da imprensa, para também tentar fazer isso. Então, ele está fazendo um esforço para se institucionalizar, para abrir esses caminhos, mas que pode amanhã ser perdido, porque ele vai lá no Twitter e posta um vídeo de Golden Shower. Pode acontecer. E a gente tem de estar preparado para não se escandalizar se acontecer, para não ficar: meu Deus, postou um vídeo de Golden Shower, para mostrar: olha, um presidente postou um vídeo de Golden Shower, isso fere a institucionalidade, portanto, isso é inadmissível. E aí, com uma postura madura, uma postura institucional também por parte da imprensa, forçar, eventualmente, o próprio recuo do Bolsonaro. Ele apagou o vídeo do Golden Shower. Então, eu acho que é um movimento em que, ao mesmo tempo, o novo poder vai aprender a ser poder, e a gente vai aprender a cobrir um novo poder. Eu acho que isso a gente tem que se valer das ferramentas que são usadas muitas vezes para desinformação e para fake news, para fazer o jogo contrário, para fazer a checagem, para fazer chegar ao grande público a informação com credibilidade, de confiança. Então, nós, jornalistas que trabalhamos com opinião, temos que cada vez mais trabalhar menos com adjetivo e mais com dados, menos com opinião pura e simples e mais com análise. A minha análise é tal, e não porque eu gosto ou não gosto do Bolsonaro, mas porque as evidências mostram que este comportamento leva a este resultado. As evidências mostram que presidentes que não tiveram apoio do Congresso terminaram mal o seu mandato, não conseguiram endereçar os seus projetos. Então, isso é porque eu estou torcendo contra. Você está torcendo contra o Bolsonaro? Não, é porque eu acompanhei, porque eu tenho a legitimidade de quem trabalha com isso, de quem acompanha os dados, e eu vou mostrar os dados, às vezes, em que isso deu errado. Sem extremismo, sem adjetivos, não tem necessidade de bater boca com o hater nas redes sociais. Você consegue fazer isso, por exemplo, no Twitter, com muito mais eficiência, fazendo uma thread e linkando matérias que mostram: olha, aqui deu errado, aqui também deu errado, aqui também deu errado. Eu acho que tem uma experiência positiva nos Estados Unidos de como os jornais e as TVs se reinventaram, se reequiparam para cobrir governo Trump, e fazem isso de uma maneira positiva. Existe, é lógico, uma tentativa de personalizar os ataques na figura dos jornalistas. E, nesse caso, quando acontece, você também não pode fugir da arena, porque aí você vira uma presa muito fácil. Você tem que se posicionar. Eu acho que aqui nos Estados Unidos também tem toda uma gama de jornalistas aí que fazem bem esse embate sem virar macaca de auditório do governo, de um lado, né, fã, e nem de outro virar hater. Se posicionando de uma maneira altiva, de uma maneira certeira e sem adjetivações, apenas
mostrando que a imprensa é um canal institucional, ela é importante, a imprensa profissional vai continuar sendo importante, precisa se reinventar, precisa se assenhorar do seu papel e não pode ficar nem alvo de desqualificação, não pode se intimidar diante dessas tentativas de desqualificação e nem se colocar como um player que vai brigar de igual para igual com o poder. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é veicular, é mostrar, é analisar, é expor, mas de uma maneira bastante responsável. Eu acho que a gente está num caminho, é um caminho de aprendizado, ele tem erros e acertos, e eu acho que é um dever de casa para todos nós. Acho que a gente vai poder esmiuçar melhor os pontos agora no debate com as perguntas. Mas o que eu tinha a dizer é isso, o caminho daqui para frente, que a eleição ajudou a construir, mas ele ainda é muito de bastante aprendizado para todos nós. Peraí, como é que é, Vitor? Vem cá. Fala você, Vitor, tem um recado aqui. Acertando, é porque é o Slido e não Rova, o aplicativo para participar com as mensagens. A gente já está recebendo algumas perguntas, pode continuar, mas é o Slido e o código é BC 2019. BC19. Sli.do. Sli.do, BC19. A gente estuda em Harvard e não consegue falar um negócio. Daqui a pouco ele volta para dar a mesma informação de novo. Bom, agora eu vou trazer aqui o microfone para a mesa. Está aqui minha tablet. E antes de começar a responder as perguntas que o público e vocês aqui estão enviando aqui para a mesa, eu vou fazer algumas poucas perguntas aqui. Muito importante compreender, porque para quem está do lado, que toma as pedradas do lado da vidraça, é muito difícil não entender esses movimentos como assim, pelo menos num primeiro momento, como uma espécie de reação espontânea. Parece que todo mundo se voltou contra o jornalista que está repondo a verdade, seja lá a informação que está sendo contestada produto de opinião ou produto de mera análise, que acaba redundando nos mesmos comentários, né, Vera? São comentários quase sempre muito desairosos, alguns, a maioria usa escatologia, outros beiram a ameaça, mas eu queria saber de vocês três aqui. Esses movimentos têm mesmo algo de espontaneidade ou eles são movimentos que têm uma certa hierarquia caótica que a gente não consegue perceber? Vera, pensando com você. Fábio, eu acho que eles não têm espontaneidade, na sua maioria, eles são orquestrados, eles são... claro, você vê claramente que são alguns poucos perfis que disseminam a ordem unida e que ela passa a ser seguida, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado aqui, eu proponho como um ponto de partida aqui, que a gente não fique falando da gente, não fique se vitimizando, porque eu acho que isso é meio caminho andado para a gente cair no jogo deles. Por que eu digo isso? Porque é irrelevante esse joguinho das redes sociais. É absolutamente irrelevante. É uma minoria ruidosa, orquestrada, como você disse, e que está, como a Pata disse, desviando o foco dos grandes assuntos. Quando a gente passa mais tempo discutindo os tweets do Olavo de Carvalho do que a reforma da Previdência, quando a gente passa mais tempo falando de nós, jornalistas, como eu fui atacado, é do jogo, vamos para frente, vamos em frente. Se eu perdesse o tempo lendo o que robô e hater fala nas redes sociais, eu não estava indo falar com as fontes como as que estão aqui, com as quais eu falo do governo, apesar, para desespero dos haters, as fontes do governo conversam comigo, e apurando o que tem de ser apurado, porque, senão, a gente cai na armadilha. Então, para mim, vou usar um português bem claro, eu cago e ando para comentarista de internet. Não estou nem aí para isso. Quer falar, Patrícia? Concordo com a Vera. Eu acho que esse negócio da gente virar assunto, o jornalista não tem que virar assunto, nem se tornar vítima, esse não é o coração do assunto. Por exemplo, no caso da Folha, a orientação da Folha é: nós não somos oposição ao governo. Nós cobrimos, fazemos jornalismo independente, seja com qual for o partido. Por exemplo, foi a Folha que deu o furo do sítio de Atibaia do Lula, o furo do Flávio Ferreira, o furo do Mensalão, da Renata Lopretti. Então, assim, é jornalismo independente em relação a qualquer partido. Vamos continuar fazendo isso, tentando filtrar esses ataques na internet, que são... É uma distração. É um negócio que tira o foco do que importa. A reforma da Previdência, a reforma tributária, tudo isso que é importante...
Eu continuo fazendo meu trabalho, eu cubro política externa, continuo cobrindo a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, continuo cobrindo o que eu sempre cobri, que é guerra na Síria, guerra no Iraque. Não é nada de ficar me ocupando com alguém falar se eu sou de partido 1 ou partido 2. E a gente tem que focar nisso. Bom, eu, como não sou jornalista, vou fazer um contraponto. Primeiro, o ataque ao jornalista ele é um crime, né? O ataque a qualquer pessoa na internet ele tem que ser separado do que a gente costuma chamar de fake news. Quando alguém chega na rua e fala para alguém assim, você xinga a pessoa, usa um nome, a sua mãe fez isso e aquilo, e acusa aquela pessoa de uma coisa falsa, se você estiver em público, na presença daquela pessoa, você pode, naturalmente, levar aquela pessoa à justiça e processar. Ou, quando você é racista, né, ou alguém vai apresentar uma denúncia, muito provavelmente não vai ser nem... não necessariamente precisa ser a pessoa que sofreu o racismo que vai apresentar essa denúncia, e você tem que ser responsabilizado pelo seu discurso. Então, a gente tem, na lei penal do Brasil, uma série de mecanismos para punir esse tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento é rastreável. A gente fala, é porque a Dark Web, o Gabi... Não, o Twitter tem a informação de login de todo mundo. Então, assim, um processo penal cabe quando você é ofendido, quando você é perseguido, quando tem alguém incentivando um monte de seguidores a te atacar. Se existe alguém que incitou uma massa a te fazer slut shaming, qualquer tipo de discurso de ódio, incitação à violência, ameaça, essa pessoa precisa ser responsabilizada e precisa ter uma investigação ali. E não é verdade que a internet é terra de ninguém. Porque a Dark Web, o 4chan, nananã. Ninguém sai do 4chan anônimo e vai parar no Twitter anônimo. No Twitter, todo mundo é identificável, é só investigar. Isso tem que ficar claro, isso é crime, e a gente não pode continuar, as autoridades, a lei, não pode continuar fingindo que é uma brincadeira. É relevante porque isso afeta a vida das pessoas. A pessoa tem o filho xingado, inventa os filhos, as crianças são expostas, fotos. A Marielle, no caso da Marielle, que foi postada a mentira sobre ela, aonde está esse caso? Ou o que essa pessoa fez para reparar a mentira que ela espalhou na internet e atingir a honra da Marielle, né? Quando é TV, a gente tem o direito de resposta. E, quando é internet, a pessoa pode dizer, eu recebi no WhatsApp e postei. Não pode. A gente tem que atualizar a legislação. Os legisladores têm que agilizar, entender a internet e elaborar melhores políticas públicas para prevenir que isso não aconteça. Porque isto é crime. Agora, eu discordo que as manadinhas, ou que as manadas, ou que os conjuntos de pessoas na internet fazendo essas ondas, elas sejam irrelevantes. Eu acho que, do ponto de vista de quem estuda a democracia, eu vejo como muito relevante esses movimentos. E eu vou lembrar de um episódio que, para mim, foi um episódio extremamente emblemático e, do ponto de vista de quem olha para essa inserção das redes sociais na nossa política, que foi a queda do Renan. Porque, durante a queda do Renan, estava tudo armado, e aí as redes sociais fizeram um escândalo, e aí que todo mundo foi naquela onda, e o Renan acabou não conseguindo o que ele queria, por causa das redes sociais. E eu estou segura para falar isso. Então, é relevante. A gente tem um movimento ali que ele passa um pouco. O estudo da tecnologia em si, ele vai para um estudo do que está acontecendo na sociedade. A gente tem agora vários deputados novos que estão fazendo uso das redes sociais, que é muito parecido com o uso ruim das redes sociais, né? A gente tem um monte de atores na nossa política que usam as redes sociais para espalhar mentira, incitar a violência, incitar o ódio, e a gente está começando a ver uma série de outros atores fazendo o mesmo uso das redes sociais de uma maneira bem eficiente para outros objetivos, para espalhar a verdade, para espalhar detalhezinhos de propostas de projeto de lei. Eu fico muito contente com o surgimento de várias contas que são críticas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não tem o Facebook, mas o Facebook também está coalhado de gente fazendo bom trabalho. Então, a gente vai ver um aumento na disputa por esse espaço, e a qualidade dessa disputa vai aumentar também. Não é mais assim, a Venezuela atacou o Hezbollah, sei lá, o Hezbollah atacou a Venezuela. A gente vai, aos poucos, essas teorias da conspiração, que são muito bizarras, que ajudaram a gente a eleger 6 youtubers, elas vão voltar para o buraco de onde elas vieram, e o debate público vai voltar para o lugar de onde ele pertence. Mas a gente precisa que as pessoas
adicionem qualidade e reconheçam a relevância das redes sociais dentro do discurso democrático também. Então, eu sou contra que eles não são relevantes. Presta atenção na internet, gente. Vera. A gente presta atenção na internet. A gente a minha fala e a sua, eu acho que elas não são excludentes. Eu concordo com você que quando a pessoa é atacada pessoalmente nesse nível e sofre uma calúnia, uma difamação, ela tem de buscar na justiça os seus direitos. O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é uma resposta mais ou menos a isso que o Fábio... Deixa eu só terminar. É só isso que o Fábio falou, como você reage, como é meio a nossa postura como jornalista diante dessas ondas. Eu acho que se a gente passar o tempo preocupado com isso, a gente não faz o nosso trabalho, porque é para isso que essa coisa é destinada, é para te desviar, é para desviar o foco, é quando eles percebem que você está tendo um alcance grande com as suas informações, com as suas opiniões, o ataque vem para minar essa credibilidade. Então, você tem que investir como jornalista no sentido da credibilidade. Quanto à não eleição do Renan para o Senado, eu estava lá dentro, nos 2 dias, claro, as redes sociais tiveram um peso grande, enorme, mas também contou muito o fato de que o Renan Calheiros tinha apostado todas as suas fichas na eleição do Lula. E ele estava muito mais descapitalizado do que ele já teve em disputas anteriores. E ele fez uma campanha achando que as coisas ainda eram segundo a lógica antiga, na qual ele tinha sido eleito várias vezes presidente do Senado, e as coisas tinham mudado, os players tinham mudado. Então, claro que teve um peso a opinião pública, mas não foi só isso. O próprio Renan já teve campanhas de opinião pública muito relevantes no passado e conseguiu não ser cassado, por exemplo. A dinâmica da política ela corre junto com as redes sociais, em grande medida, mas, em paralelo também. Na votação da reforma da Previdência, as redes sociais não vão contar um peso como elas contaram na campanha. Em governo, elas jogam um jogo diferente do que jogam na campanha. Para você angariar 308 votos, e a gente tem vários deputados federais aqui na plateia, as redes sociais não têm tanto peso, porque como você vai falar, olha, pessoal, fazer você se aposentar mais tarde, ganhando menos, mas beleza, vou fazer aqui um vídeo, vai ficar bacana. É difícil, é uma mensagem de muito mais difícil abordagem do que as mensagens normalmente da campanha. Então, eu acho que é um mix de coisas. Eu não estou dizendo que as redes sociais são irrelevantes e nem que a gente deve ignorar o peso dessas ondas no resultado das coisas. Eu só acho que a gente, como jornalista, não pode perder tempo dando um peso excessivo para isso. É só isso. Quer triplicar aqui? Só um adendo que, assim, eu tenho um problema com as pessoas procurarem seus direitos. Eu acho que o poder público tem que ser mais incisivo com o comportamento de rede social, porque a gente vê muito racismo, por exemplo, acontecer, apologia ao nazismo, isso tudo é crime no Brasil. Precisa existir uma conversa mais incisiva sobre esse tipo de comportamento, que, quando a gente olha para o físico, a gente se horroriza, e, quando a gente vê alguém sendo racista na internet, a gente acha que é um menino de 15 anos tuitando. Não é. Então, só um adendo. Às vezes, a pessoa não tem nem dinheiro para procurar os direitos dela, porque na justiça no Brasil é o olho da cara. E ela tem que conviver com aquele tipo de comportamento. E o segundo adendo é que eu nem sabia do Renan. Obrigado pelas informações. Eu presto muito mais atenção nas redes sociais. Eu não tenho tréplica. Não. Vamos passar para frente. Agora, como o nosso tempo é curto, eu vou pedir para vocês enxugarem bem as respostas para a gente poder ter. Estão chegando muitas perguntas aqui. E eu vou sintetizar aqui algumas preocupações que são muito reiteradas, então não vou nem dizer o nome de quem está perguntando aqui. É o seguinte: o jornalismo não é apenas uma técnica. O jornalismo é um conjunto de valores que embala algumas técnicas de apuração, checagem de fato, da oportunidade do outro lado se pronunciar. E as redes sociais podem até ser um fenômeno de comunicação social, mas elas não são, efetivamente, uma atividade de jornalismo. Por quê? Falta a elas justamente esse embalamento deontológico, esse embalamento ético. E eu gostaria de saber aqui o seguinte: pergunta que vocês acham que a imprensa vai sobreviver a esse massacre? Eu vou responder essa também. Eu comecei a fazer jornalismo num tempo em que estava havendo a transição do filme para as plataformas de vídeo, né? Algumas vezes eu cheguei a sair lá no começo da minha carreira com cinegrafistas que levavam uma CP, que era uma máquina de filme. Então, houve pelo menos 4 grandes transições de eras na tecnologia, né, que levaram primeiro as fitas,
o Matic, que eram enormes, depois o gravador passou para dentro da câmera, enfim, chegamos na captação digital, que enxugou muito o número de empregos na nossa área, mas, por exemplo, jornalistas como o Fernando Mitre, que é meu chefe, que estão aí há décadas no jornalismo, continuam sobrevivendo, por quê? Essencialmente, o jornalismo não mudou e foi sobrevivendo a essas transições de eras. Agora, eu quero saber de vocês se vocês acreditam que o jornalismo sobrevive a esse novo desafio, que parece ser um desafio no campo das instituições mesmo. Eu queria só dizer que eu acho que esse desafio vem de antes, vem de um desafio de modelo econômico do jornalismo, que está todo mundo sofrendo com isso, que ninguém conseguiu achar uma maneira, no seu New York Times, de ganhar dinheiro com jornalismo online. Então, esse problema precede, é um problema de modelo econômico do jornalismo atual, todo mundo procurando algum tipo diferente de financiamento. E aí agora veio mais esse golpe contra, vamos dizer, a credibilidade do jornalismo, né? Eu acho que tudo isso... mas eu acho que ainda vai ter um lugar para o jornalismo pelo seguinte: você não tem num blog ou num twitteiro, essa pessoa não está apurando, ela não está fazendo entrevistas, ela não está falando com as pessoas, ela está emitindo opiniões ou ela está pegando notícias que alguém pagou um funcionário para ir atrás, né? Isso aí, não existe geração espontânea de notícia, alguém tem que estar lá investigando, apurando, entrevistando. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito importante, continua sendo muito importante o jornalismo. Mas o tipo de trabalho que a gente faz raramente viraliza, né? Tanto que a gente tem esse problema, assim, por exemplo, checagem de fatos. Você tem aí, sei lá, um fake news, o Obama nasceu no Quênia, qualquer coisa dessas. Isso viraliza. O fact-checking não viraliza. Né? A gente tem um problema em disseminar a notícia de uma forma mais eficiente. Desculpa, você acha que a mentira é mais atraente do que a verdade? É mais fácil comunicar a mentira? Ela cria mais... Eu acho que tudo que desperta mais emoção na rede viraliza muito mais do que uma notícia, uma coisa mais racional. Isso é fato, pesquisadores mostram, né? Então, a gente tem que achar alguma maneira, primeiro, de, como a Vera falou, se ater cada vez mais aos fatos, né? Jornalismo é jornalismo, opinião é opinião. Isso tem que estar separado. E, segundo, achar uma maneira mais eficiente de disseminar informação e checagem de fatos. Quer responder? Sim, posso falar, por exemplo, que tem uma quantificação, né? Essas redes sociais, todas elas funcionam para quantificar clique. Então, por exemplo, o YouTube, ele vai recomendar para você um vídeo que os algoritmos decidem que você provavelmente vai assistir. Então, assim, se você está assistindo um vídeo sobre cobras da Amazônia, seu próximo vídeo vai ser um vídeo bizarro. As recomendações vão trazer um vídeo bizarro dizendo que a anaconda come pessoas na Amazônia. Isso vai acontecer porque os algoritmos vão entender que você tem mais possibilidade de clicar e você vai clicar, porque uma anaconda comendo cobra na Amazônia. Então, isso acontece muito. O YouTube tem é visível isso no YouTube, mas também acontece no Twitter, por intermédio das hashtags. O Facebook também vai te mostrar coisas que você tem mais possibilidade de clicar. Isso é muito difícil de burlar. Então, realmente, é um problema para o jornalismo. Deveria ter uma linha de financiamento para o jornalismo, especialmente para o jornalismo local, que é muito importante. No Brasil, a gente não tem biblioteca pública, a gente não tem... A Wikipedia em português é bem disputada, então não é exatamente... a gente não pode dizer que a Wikipedia no Brasil tem o mesmo peso da Wikipedia em inglês. A gente tem poucas fontes de recursos educacionais abertos, ou seja, a criança que vai procurar uma informação na internet para ver se a anaconda come mesmo pessoa, não vai encontrar. A gente tem a quebra da neutralidade da rede por essas empresas. Tipo, o WhatsApp oferece o WhatsApp de graça quando você compra o celular pré-pago. Então, você fica preso no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, mas você não pode acessar um site que tem uma notícia verídica sobre, sei lá, febre amarela, que foi um caso onde teve também distribuição de informação, uma questão de saúde pública, e a gente teve uma campanha de desinformação enorme, as pessoas não tinham acesso à informação de graça, de confiança, e virou a confusão que virou, né? Com a meia vacina, a vacina inteira, o macaco, não mata o macaco. Enfim, se as pessoas não têm uma fonte de informação confiável, se elas não têm como acessar a informação confiável fisicamente ou localmente, aqui, no caso dos Estados Unidos, a gente tem bibliotecas, as escolas têm feito um esforço nesse sentido. Se a gente não trabalhar esse tipo de
fonte de informação, não tem como deixar tudo na mão da imprensa. A imprensa não vai verificar, por exemplo, se realmente existiu uma rede Illuminati, né? Então, quer dizer, pode até verificar, né? Mas não sei se... Boa pauta. Eu acho que essa vai dar bastante leitura. Vai. Eu acho que o jornalismo vai, sim, sobreviver, Fábio. Eu acho que ele já está buscando caminhos. Você tem hoje um monte de startup de imprensa muito interessante. Aqui nos Estados Unidos tem uma mais antiga, que é o Político, que desembocou numa mais recente, que é o Axios. No Brasil, você tem o Nexo, tem o Jota, que são empresas pequenas, nichadas e fazendo um trabalho bastante relevante. Mas eu acho que, para isso, tem também um lado que é do consumidor de informação. E aí acho que o público dessa conferência joga um papel importante nisso, que é o de dizer que informação de credibilidade ela é cara para ser produzida. Você precisa custear profissionais. Aqui tem gente cobrindo nos grandes veículos. Isso requer que você mande um profissional para cobrir uma conferência importante num outro país. Existe um custo para isso. As pessoas acham, por que eu vou pagar imprensa se eu posso ter de graça no meu WhatsApp? Então, acho que tem um trabalho nosso em mostrar o valor que existe em você pagar por informação, até para tomadores de decisões. Aqui tem empresários, tem investidores que vão precisar de informação de credibilidade para tomar suas decisões de negócios e de investimentos. E também para a sociedade em geral, para a sociedade civil, a importância disso. Acho que a gente tem de buscar novas formas de fazer esse conteúdo chegar de uma maneira mais barata, mais ágil, mais interessante, mais atraente, e a sociedade tem de entender que existe um valor intrínseco na informação e que vale a pena pagar por ela. Eu acho que tinha, por exemplo, uma dúvida de como viabilizar a indústria da música depois do fim do CD ou do vinil. E, hoje em dia, o streaming funciona bem. As pessoas não se acham extorquidas de pagar R$7 para o Spotify por mês para ter a musiquinha dela quando elas estão correndo. E ainda acham que não precisam pagar para ter informação, que é algo muito mais vital nas suas vidas. Então, acho que tem um trabalho nosso de conscientização também de como fazer o jornalismo ser um negócio viável nesses tempos de mídias sociais. Ok, nós tivemos um fenômeno super... Eu estou fazendo aqui referência a várias perguntas que estão chegando aqui. Foi, por exemplo, a suposta, estou falando suposta porque isso não é absolutamente uma verdade estabelecida, mas houve a Eliane Cantanhede, né, que é uma jornalista muito conceituada, ela recebeu a informação de uma fonte de que o ministro da Educação, que promove uma verdadeira anarquia, uma bagunça incrível no Ministério, teria sido já a demissão dele decidida pelo governo. Daí a pouco aparece no Twitter do presidente, lá, fake news, mentiu, essa jornalista é mentirosa, não sei o que mais. Nós tivemos antes o caso da Constança, no jornal Estado de São Paulo, um recado claro, na véspera, né, o que foi mesmo, que eu já nem lembro mais. Pegaram os acusados de matar a Michele. Exatamente. E aí um recado para o pai da repórter, que é o Chico, que é um repórter especializado na investigação de milícia. Mas, enfim, o governo não perde uma oportunidade, isso é fato, não é opinião, de tentar desacreditar a imprensa. O filho dele chama os jornalistas de extrema imprensa, quando usa outros palavrões. Eu gostaria de saber de vocês aqui, meus colegas, vocês acham que isso tem surtido resultado? Quer dizer, nós temos a imprensa, como imprensa mesmo, tem sofrido esse desgaste, ela perde credibilidade, ou, por outro lado, isso abre oportunidade para que ela se firme como uma espécie de balizador da realidade, já que parece, né, que o objetivo dessas campanhas mesmo é, além de gerar fatos políticos, de gerar fatos históricos mesmo, alterando o DNA da historiografia. Quer começar, Vera? Existe isso. Eu acho que o nosso meio de se contrapor a isso é com informação. No caso da repórter do Estadão, a Constança, que você se referiu, ela foi entrevistada por alguém que se identificou como um aluno interessado em ouvi-la sobre a cobertura da imprensa, que distorceu a fala dela, distorceu, inclusive, o áudio, e isso foi parar num blog, um blog de um fórum de leitores na França,
portanto, não de um blog certificado e jornalístico, e aí reproduzido por um site bolsonarista, um site também totalmente explícito no apoio ao governo, e aí ganhou uma conotação mais grave, porque foi replicado pelo próprio presidente da República um conteúdo que era fake de cabo a rabo. Mas a isso se seguiu um posicionamento muito firme, não só do Estadão, que era o veículo envolvido na confusão, como da imprensa como um todo. Muito firme, muito imediata e sem tergiversação de que aquilo era fake, de que o governo cometia uma irresponsabilidade, porque aí, sim, não é questão de adjetivar. Quando você usa canais oficiais para atacar a imprensa com base em informações falsas, isso é um desvio de conduta de um agente público. Então, as coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas têm. Isso gerou uma série de editoriais e tal, e eu acho que isso depõe mais contra o governo, mais contra o governante, no caso, do que contra a imprensa. Isso ajuda, no longo prazo, a consolidar um acervo de vezes em que se usou canais institucionais para distorcer a realidade e para atacar a imprensa como instituição. Eu acho que essa dialética e que essa tensão vai se manter ao longo do governo. Não acredito que o presidente, do dia para a noite, vá abolir esses hábitos totalmente, principalmente porque muitos deles são instados e são alimentados pelos próprios filhos, como você se referiu. Mas há setores do próprio governo que não coadunam com isso, não concordam com isso, e não consideram esse o melhor modo de lidar com a imprensa e lidam de maneiras diferentes. Os militares têm sido aí um canal de institucionalidade na relação com a imprensa, da mesma maneira que o Ministério da Economia também, do Ministério da Infraestrutura, por exemplo, que tem lá o Tarcísio Gomes de Freitas, que é um ministro muito próximo da imprensa, muito aberto a informações. Ele usa as redes sociais, mas usa de uma maneira bastante institucional, que poderia servir de modelo, inclusive, para o resto do governo, porque ele expõe as ações da pasta, portanto, faz algo que é positivo para a imagem do governo, sem precisar estar em constante briga com alguém. E eu acho que um pouco dessa maneira que o Bolsonaro tem, ou pouco não, quase tudo, de lidar com a imprensa, é totalmente chupado daqui dos Estados Unidos, na maneira como o Trump lida. A gente vai ter um termômetro importante na eleição americana do ano que vem, para saber como, ao cabo de 4 anos, essa dinâmica, no que ela resultou. Porque as ondas da política, essa onda de populismo de direita, como o próprio nome já diz, uma onda. Ela pode se seguir a uma onda de esquerda. Não é que o Brasil virou um país de direita do dia para a noite. As circunstâncias levaram à eleição de um presidente e de governos e deputados, etc., de direita. Mas, se a direita resultar ruim na economia, uma lambança institucional, levar o país a um caos como esse do MEC, isso se segue a uma onda contrária. Então, é importante que as pessoas tenham em mente isso, que não é que todo o Brasil agora é de direita, e eu acho que nisso o presidente erra. Ele faz a sua comunicação muito voltada para um nicho dentro dos seus eleitores. Bolsonaro foi eleito 57.797.456 votos. O número dos que votaram no Haddad, em branco ou nulo, supera esse número. Ele não foi eleito pela maioria da população. Então, eu acho que, se ele continuar governando e falando, fazendo a sua comunicação apenas para o nicho, apenas para a minoria mais ruidosa e mais radicalizada, isso vai ter uma perda para ele. Acho que ele começa a perceber isso. Começou a chamar a imprensa, começou a chamar o establishment político para conversar. Então, vamos ver se a gente caminha para uma adequação dentro desse cenário. Mas eu acho que a imprensa está fazendo o que tem que fazer. Quando acontece, vai lá e denuncia. Olha, 2 minutos, hein? Um para cada uma, tá? Vocês se virem aí. Vou falar rapidinho. Eu acho que aumenta a responsabilidade da imprensa. Assim, essa coisa de você atacar frontalmente, a imprensa erra. Obviamente, a gente erra. A gente tem que ficar mais vigilante do que nunca para checar e rechecar tudo que a gente está fazendo, porque a gente virou alvo. E num ambiente em que viés de confirmação é tudo, ou seja, as pessoas estão totalmente compartimentalizadas. Você só quer ver a notícia que confirma o seu viés ou a sua ideia preconcebida. É difícil você oferecer uma informação que não confirme o viés da pessoa e não ser desacreditado. Então, eu acho que uma coisa saudável que aconteceu.
os jornalistas estão tendo que fazer uma autocrítica e se esforçar muito mais, tomar muito mais cuidado para não errar, porque a gente está vidraça. Um minuto, rapidão, né? Muito rápido. Passar rápido. Eu vou só lembrar que a internet ela é muito rápida, tudo é muito efêmero na internet. Então, aquelas pessoas que, quando o Trump ganhou, falaram: a gente memeou ele para a presidência, né? Nós fizemos ele... Então, essas pessoas agora estão tendo que lidar com Alex Jones, admitindo que ele é um personagem, dizendo em corte que ele é um psicótico louco e que ele estava sob efeito dessa psicose quando ele disse que... Da pizzaria foi ele, viu? O Alex Jones. Bom, então, assim, quando você aperta as pessoas do modo que elas têm que ser apertadas, quando você responsabiliza elas pelo que elas estão... a internet é uma esfera pública, é uma extensão da argumentação dentro da democracia. A gente já tem regra. Não dá para querer criar regra nova. Então, elas são aplicáveis e essas pessoas, aos poucos, vão aprender que meme tem uma vida muito rápida. Os memes vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Então, até onde vai a legitimidade de pessoas que têm um cargo público e que apostam em menos de 17% da população que usa hoje o Twitter como os seus, vamos dizer assim, representados, até onde vai essa legitimidade, né? A gente não está numa época não é um monte de tribos, né? Como a gente gostava de falar no começo da internet, lá quando o John Perry Barlow escreveu o Manifesto de Cybercultura dele, dizendo deixa a gente em paz. A gente está misturado, o virtual ele invadiu o físico de uma maneira que é irreversível, mesmo que as pessoas pensem, vamos desligar a internet. Não tem como desligar a internet. A gente está evoluindo para um estágio onde as pessoas começaram a fazer redes mesh, né, peer-to-peer, então a informação ela acaba sendo mais descentralizada ainda, e eu acho que isso vai acabar sendo bom para o jornalismo. A gente vai acabar achando um modelo de negócio que dê sustentação para a informação e cada vez mais granular, cada vez mais inserido dentro de uma rede, com cada vez mais participação, que eu acho que é para isso que a internet nasceu. A gente está vivendo uma época de ajuste, infelizmente, essa época de ajuste trouxe consequências que não são legais, como, por exemplo, essas campanhas de informação que são amplificadas, e a gente vai continuar fazendo esses ajustes, fazendo ajuste também nas políticas públicas, legislação, nas tecnologias, nos protocolos, e as pessoas vão continuar sendo responsabilizadas. Vai demorar, mas... Bom, nosso tempo acabou, o Vitor está ali levantando a plaquinha de tempo para a gente, então eu queria agradecer. Você quer encerrar, Vitor? Encerra daqui. Então, eu queria agradecer em nome da organização do evento aqui, primeiro, os convites que fizeram para nós, né, muito honrosos esses convites, estamos aqui muito felizes da vida. Segundo, dizer o seguinte, os antropólogos franceses falharam, né? Pierre Lévy propunha uma noosfera, um ambiente de paz a partir da internet, e não aconteceu nada disso. Né? Parece que nós estamos vivendo a laranja mecânica. Mas tem os vídeos de gatinho. Tem os vídeos de gatinho, é verdade. Tem. E também tem a escatologia. Mas a Momo aparece no meio do vídeo Golden de Shower. gatinho. Enfim, O feminismo bombou também. tem muito, é uma diversidade. Então, muito obrigado para vocês, obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de expor isso aqui. Muito obrigado, até logo.